A Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 14, nos versículos de 1 a 28. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Nós terminamos o capítulo de ontem falando exatamente sobre isso, que estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, foram para Icônio. Então agora no capítulo 15, Paulo e Barnabé estão em Icônio e eles pregam o evangelho. E tanto judeus como gregos aceitam, se convertem, recebem. Olha que forte isso. Eles falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Falei ontem também no capítulo 13 com vocês sobre a frequente, constante oposição espiritual, a resistência espiritual. Não há neutralidade. Ou tu é luz ou tu é trevas. Então, tu tá pregando a luz, pregando a palavra de Deus, as trevas se levantam. As trevas não querem perder. Então, há esta guerra, essa luta espiritual. Então, tu tá pregando o evangelho, te prepara para a oposição espiritual. E também a perseguição. E claro, as pessoas têm direito a dizer sim ou não, a crer ou não. O próprio Deus diz: eu te apresento a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida, a bênção e a maldição. Tu tá diante da verdade, mas tu sabe que o mundo prega o engano, a mentira. Então o que acontece? O ser humano sempre vai ter que se posicionar diante disso. Então tu tá vendo que houve uma grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas tem os judeus que não tinham crido e eles não ficavam satisfeitos em não crer, eles tinham que atrapalhar os que criam. Então olha só, os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, criando confusão, criando discórdia, conflito. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então, o que acontece aqui? Que eu já tinha dito para vocês. Paulo e Barnabé são apóstolos. A igreja os havia enviado. E eu expliquei para vocês que enviado é a palavra apóstolos. Que apóstolos quer dizer enviados. Que o Espírito Santo disse: separai-me, Barnabé e Saulo e Paulo, para a obra que eu tenho. Então, aqui neste versículo é mais uma confirmação que uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. Que apóstolos? Barnabé e Paulo. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. A graça de Deus, assim, o poder de Deus, o amor de Deus estava sendo derramado. Havia sinais, prodígios e maravilhas, milagres, salvação, curas, conversão, arrependimento. Mas, por outro lado, também existia rejeição, recusa, mentira, confusão, perseguição. E eles tiveram que fazer o quê? Fugir. Como muitas vezes o Senhor Jesus desaparecia.
né? Se tornava invisível. É dito nos evangelhos, ele desaparecia no meio do povo, desaparecia no meio da multidão. E eles não conseguiam pegá-lo, prendê-lo, porque não era chegada a hora. Pois bem, aqui também não era a hora de Paulo e Barnabé. Então eles fugiram. Eles usaram assim, a fuga como uma sobrevivência, né? 8. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Então, como a gente viu o cego de nascença, aqui tu tem um paralítico de nascença, que desde o seu nascimento, né, nunca havia andado. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou os seus olhos nele, vamos ver, é que eu tô virando a página. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: levante-se, levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. O que chama atenção aqui? Paulo viu a fé do paralítico. Paulo viu que o paralítico tinha fé para ser curado. É uma revelação de Deus, é uma revelação do Espírito Santo, sim. Mas a fé, ela é expressa através das nossas obras, da nossa atitude, da nossa posição pessoal. 11. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: os deuses em forma de homens desceram até nós. O que quer dizer isso? Idolatria, né? Eles eram pagãos, eles eram idólatras, politeístas. Então eles viram um sinal, um prodígio, uma maravilha, e o que eles fizeram? Eles adoraram. Disseram que os deuses em forma de homens tinham descido até eles. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. Paulo era Mercúrio e Barnabé era Júpiter, segundo a interpretação deles. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Então, quando eles viram o manifestar de Deus, né, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, a cura do paralítico, eles quiseram adorar, quiseram sacrificar, quiseram, entre aspas, agradecer, né? Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, dizendo... Então, tu tá vendo o comportamento de um homem, ou no caso de homens de Deus, Barnabé e Paulo não aceitaram essa adoração, nesse sacrifício, não quiseram louvor, não quiseram nada disso. Ao contrário, né? Eles rasgaram as suas roupas. E isso era um sinal notório de que eles não queriam que aquilo acontecesse. Era algo que eles não aceitavam, né? Diferente de Herodes, que trouxe a glória, o louvor para si mesmo e, comido de vermes, morreu. 15. Eu tenho que falar aqui, ó, destacar. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo. Eu já tinha dito no outro capítulo que Barnabé e Paulo eram apóstolos. Pois bem, aqui está escrito novamente. 15, agora sim. Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Aqui nós precisamos parar, meditar e refletir. Quando tu te converte, tu te liberta, tu te cura, tu te afasta, tu te livra de coisas vãs.
Aquela vida, ela se torna velha, morta, inútil. Tu nasce por uma nova vida. Tu nasce de novo. Tu é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então aqui está sendo dito, ó, o evangelho é pregado para que tu te converta dessas coisas vãs, dessas coisas vazias, dessas coisas sem sentido, desses pecados, desses vícios, desses erros, dessas maldições, tudo que é ruim, tudo que é vão, vazio, inútil, tu te liberta. Jesus te liberta. A salvação também é isso, é tu ficar livre de coisas vãs. Me lembrei do cego, aquele que Jesus curou em 2 etapas. Não volta para a aldeia. Não volta para aquela vida, não volta para aquela realidade, não volta para aquele ambiente. Por quê? Porque muitas vezes são coisas vãs. E isso não convém a pecadores redimidos, perdoados, salvos, convertidos. E sim, ele deixa bem claro que eles são seres humanos, sujeitos aos mesmos sentimentos. Então, eles não são deuses em forma de homens, né? 16. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Aqui eu acho muito lindo assim a estratégia, a didática, a pedagogia de Paulo, quando ele diz que Deus está se revelando através da natureza. Porque quando ele fala para judeus, ele começa lá com Abraão, Isaac e Jacó. Ele fala do Egito, fala do faraó, fala de Davi, fala de Josué, fala dos patriarcas, tu entende? Fala daquilo que é peculiar, que é conhecido, que é importante, que é precioso para os judeus. Mas quando ele está entre os gentios, o que ele vai falar? Ele fala de como Deus se revela. E qual é a forma que Deus se revela? Fazendo o bem. Deus é bom. Ele dá chuvas. Ele dá estações frutíferas. Ele enche o coração de vocês de fartura e alegria. Então Paulo está dizendo assim, ó, vocês são abençoados. Vocês recebem bênção, sabe de quem? Do Deus vivo, do Deus verdadeiro, do Deus criador, que tem essa natureza exuberante, maravilhosa, que presenteia diariamente vocês. O próprio Paulo diz, nós somos indesculpáveis, porque Deus se revela através da natureza. Os atributos visíveis e invisíveis de Deus. Então, tu tem provas diárias da existência, da bondade, da misericórdia, da graça, do amor, das bênçãos de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui. Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo. Através do quê? Através das chuvas do céu, através das estações frutíferas, através da alegria e da fartura. Deus se revela. 18. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Eles estavam simplesmente maravilhados, né? E aí eles querem fazer sacrifícios. Sacrifícios a seres humanos. E nós sabemos que hoje ainda é assim. As pessoas adoram pedras, né? Adoram estrelas, adoram imagens, adoram animais, estrelas, mas não adoram Jesus. Elas leem livros, textos, filosofias, narrativas, histórias, mas não leem a Bíblia. Então, o Deus desse século tem cegado o entendimento, tem levado as pessoas para um lugar de treva, para um lugar de escuridão, em que eles estão tateando, procurando. Eles têm fome e sede da verdade, da palavra de Deus, mas eles estão buscando em lugares, vamos dizer assim, em poços
que não matam a sede deles. As pessoas buscam, todas as pessoas de um jeito ou de outro buscam resolver essa questão, esse vazio, essa inutilidade, como ele disse, essas coisas vãs, ocas, vazias, que não fazem sentido. E é só em Jesus que tu vai encontrar. E eles estão maravilhados porque aquele homem foi curado. Por tudo que Paulo fala, pela presença de Deus, do Espírito Santo, né, em Paulo e Barnabé. 19. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Lembra que quem falava era Paulo. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. Aqui a gente vê assim, ó, Paulo se fingiu de morto, né? Ele fez o quê? Salvou a própria vida. Lembra de Davi que se fingiu de louco? Começou a babar, esgravatar as portas, e aí o rei disse, tira esse louco daqui, e ele foi salvo. Então aqui o que Paulo faz? Paulo, ele se deixa ser, vamos dizer assim, arrastado para fora da cidade, eles veem que ele... Vem não, né? Pensam que ele tá morto, e aí quando Paulo tá seguro, rodeado pelos discípulos, ele se levanta e entra na cidade. 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, o que eles estão dizendo aqui? Que a vida cristã, ela exige um renunciar diário, um perseverar, um esforço contínuo. Nós, assim como o Senhor Jesus, temos que lutar. O reino de Deus é tomado por esforço. E nós vimos, nós estudamos quantos se levantaram contra Jesus. O que eram os fariseus, os saduceus, os anciãos, perturbando, perseguindo, questionando o Senhor Jesus, armando ciladas contra Jesus. E agora os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, estão enfrentando muitas tribulações. Mas o que isso permite? Que tu cresça na fé. A provação cria em ti a capacidade de resistir, de perseverar, de ficar firme. E é isso que Paulo está dizendo, ó, vocês têm que continuar firmes na fé, porque vocês vão ter muitas tribulações, porque o próprio Senhor Jesus nos disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então eu já disse para vocês como o livro de Atos ressalta esses títulos, esses chamados, essas missões, essas funções dentro da igreja. Então aqui está falando dos presbíteros e falando novamente sobre oração e sobre jejum. Então a prática da igreja é orar, é jejuar, é impor as mãos, é abençoar os ministérios, os chamados, enviar as pessoas para que cada uma cumpra a vontade de Deus. 24. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha. E tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Então, o que era a missão deles? Pregar o evangelho. E eles continuavam incessantemente
anunciando a palavra de Deus. Independente da recusa, da rejeição, da perseguição, eles seguiam pregando o evangelho, a graça de Deus, cheios do poder do Espírito Santo. 27. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então, era importante relatar para a igreja. Eu cresci vendo isso, sabe? Isso fortalece a fé. Como a gente viu, quem faz a guerra não é só o soldado que vai lá no calor da batalha. Não, aqueles que ficam cuidando dos enfermos, cuidando dos doentes, cuidando da comida, cuidando da bagagem, cuidando das armas, cuidando das crianças, das mulheres, também fazem a guerra. Então, quem está pregando o evangelho não é só o missionário lá na linha de frente, o apóstolo, não, os que estão na igreja orando, jejuando, intercedendo, ofertando, eles também estão pregando o evangelho. Cada um naquilo que foi chamado por Deus, cada um no seu ministério, cada um no seu dom, cada um com a sua vocação. Então, quando eles retornam e reúnem a igreja, eles relatam tudo o que Deus havia feito com eles. E como Deus é que abre as portas, no caso, para pregar o evangelho aos gentios, a porta da fé. E aí a gente volta lá para o início do capítulo, em que Paulo viu a fé do paralítico, que essa fé permitiu que ele fosse curado. A fé, o Senhor Jesus fala, né, move montanhas. A fé é como um grãozinho de mostarda. A fé para ser curado, a fé para ser salvo, a fé para pregar o evangelho. Tu precisa de fé, tu precisa de amor, tu precisa de esperança, tu precisa da graça de Deus. Então tudo isso aumentava a fé da igreja, quando eles voltavam contando isso que a gente está lendo aqui. Tu está lendo o livro de Atos e isso aumenta a nossa fé. Quando tu prega o evangelho, quando tu fala do amor de Deus, quando tu fala de Jesus, quando tu fala da palavra, quando tu lê, quando tu dá uma Bíblia, enfim, quando uma pessoa aceita uma oração, seja lá o que tu vai fazer, tudo que tu for fazer para a honra e glória de Deus é para que o nome de Jesus seja glorificado. Então, isso fortalece a igreja. Isso é um testemunho da fé. É um testemunho que nos fortalece, que nos permite permanecer firmes, perseverantes. Então eles relataram tudo que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então é Deus que abre a porta da fé. Quem é que prega? Nós. Quem é que semeia? Nós. Quem é que obedece o ID? Nós. Mas quem dá o crescimento, quem abre as portas, quem abre o portão de ferro, quem faz tudo é Deus, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que ensina a pessoa. É o Espírito Santo que faz ela lembrar. É o poder de Deus. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Então, de novo, tu vai pregar o evangelho? Tu vai ser um evangelista? Amém. Mas tu vai ter que ensinar. Foi o que o Senhor Jesus disse. Tu vai pregar, mas tu tem que ensinar, tu tem que batizar, tu tem que permitir que eles cresçam. Então, quando eles dizem permaneceram muito tempo com os discípulos, este permanecer, pode saber, é como o Senhor Jesus fez com os seus discípulos, como cada um de nós, quando tu tem um bebê na fé, um homem e uma mulher que está aprendendo a caminhar, andar na vida cristã. Tu tem que desenvolver a tua fé com temor e tremor. A tua salvação, ela é algo que tu recebe de Jesus. Tipo assim, é automático. Mas Paulo diz que tu vai desenvolvendo. E qual é o jeito de desenvolver? É lendo a Bíblia. É
fazendo discípulos. Como que tu faz discípulos? Pregando a palavra, ensinando-os a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus ensinou, aumentando a fé, pregando o evangelho.